É um prazer estar com vocês novamente para lhes falar a respeito da poderosa palavra de Deus. É muito bom, né, poder aqui conversar com vocês a respeito do que está acontecendo nesses momentos, né, nesses dias odiernos que estamos vivendo. Tá? Mas o mais importante nesse momento, em relação à pandemia, são os cuidados que estão sendo estabelecidos, os cuidados que estão sendo tomados, sem dúvida, né? Mas no que tange ao aspecto espiritual, é muito importante a igreja entender o que Deus está querendo comunicar para ela. Isso é mais importante em relação a nós, igreja de Cristo, tá? Esses sinais que estão acontecendo não são para o mundo, mas esses sinais são para a igreja. Não pensamos nós que esses sinais é para o mundo, é para a igreja. O mundo não está interessado em arrebatamento, em volta de Cristo. Mas quem é interessado nisto é a igreja. Então esses sinais são para a igreja. Nós precisamos compreender essa verdade, que esses sinais são para a igreja. Tá? A igreja precisa perceber a brevidade dos tempos. Nós estamos vivendo a última hora que o apóstolo João disse. Filhinho, já é a última hora. Nós estamos vivendo esse momento. E a igreja precisa perceber esse momento em que nós estamos vivendo, né, a porta do arrebatamento. Mas quais são esses sinais que me dão uma convicção que nós estamos na última hora? Quais são? O primeiro sinal é o sinal na natureza. Sem dúvida, acontecimentos espantosos têm nos mostrado essa realidade, né? São fenômenos naturais ocorrendo que têm assustado a humanidade. E a igreja precisa perceber que Jesus está às portas. O segundo sinal é o sinal moral. A imoralidade na sociedade odierna, na sociedade pós-moderna. Esses sinais são claros também e é um indicador que Jesus está às portas. E o terceiro sinal são os sinais na sociedade, as manifestações que nós temos vistos, né, nessa sociedade nos revela que Jesus está voltando, está às portas, tá? Mas agora eu quero falar para vocês sobre os sinais no meio político. Eu quero me ater nesse assunto aí, para nós trazer uma mensagem clara do que está acontecendo nos nossos dias. Quero me ater nesses sinais que está acontecendo na política, tá? E nós precisamos entender que o coronavírus é só um sinal gritante global de que Jesus está voltando. Ele é um sinal gritante e global de que Jesus está voltando. Você consegue imaginar que países desenvolvidos estão prostrados diante dessa epidemia ou dessa pandemia, desse coronavírus? Você pode imaginar que nações poderosas, vivendo semanas fantasma, sem ninguém poder sair de casa por causa de uma epidemia, trancafiado, cada um em suas casas? Você pode imaginar ou pensar em nações capitalistas, tá, fechando as suas fronteiras, ok? Controlando os seus aeroportos, impedindo a chegada de outras nações amigas em seu território? Você pode imaginar isso? Você pode pensar o impacto de um presidente dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Inglaterra, da Austrália. Estou falando aqui de nações poderosas, de nações de primeiro mundo, desenvolvida. É disso que eu estou falando. Você pode pensar o impacto que está acontecendo nessas nações?
Tá? Governos controlando acessos de divisa do Estado, porque se alguém estiver com sintoma do coronavírus, não entra no seu Estado. Decisões, posições tomadas internamente de um país, de um Estado para o outro. Você pode imaginar essa situação? Não é brincadeira o que está acontecendo. Isto é um sinal claro e gritante que a igreja precisa perceber. O tempo que ela está vivendo, o tempo que ela está vivenciando, a igreja precisa perceber isso. Nós estamos vivendo, certo? Em momento que nações poderosas estão fazendo continência, batendo continências para uma epidemia global. Pasme os senhores. É esse momento que nós estamos vivendo. Jornais do mundo inteiro, unanimemente reportando as mesmas notícias, as mesmas coisas em tempo reais. Só se via isso em filmes, né? Filmes que falavam de grandes epidemias, tá? Mas agora é real. E aí nós vemos Jesus Cristo vaticinando há quase 2000 anos atrás, em Mateus 6:24, se não estou equivocado, tá? Dizendo assim: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Isso é primário, são princípios, as primeiras dores. E Jesus faz referência nesse texto, dizendo que é como uma mulher entrando em estado de parto. As primeiras contrações ainda não é o parto, mas é a ação do útero começando a dar sinais que o feto precisa sair. São princípios de dores. É isso que Jesus está dizendo com esse texto. Isso é maravilhoso. E essa convulsão global que nós estamos vivendo é um sinal claro de que Deus está dizendo para a igreja: está chegando a hora da minha noiva ser arrebatada para a glória, o lugar que Ele nos preparou. Quando na história nós vimos governo do mundo inteiro tomando as mesmas decisões, tendo as mesmas posturas, reuniões de líderes do mundo inteiro acontecendo a todo momento para achar uma solução para o problema que está ocorrendo. Aonde vocês viram isso no passado? É algo que ficará na história marcada para sempre. Um acontecimento inédito. E não se assuste vocês, depois que passar essa pandemia, se levantar alguém dizendo, anunciando, ok? Dizendo e anunciando. Nós precisamos estabelecer um governo mundial, global. Não assustem se alguém levantar dizendo essa novidade, tá? Porque nós estamos vivendo uma plena e clara preparação do cenário para a manifestação do anticristo. Isso é fato. As nações estão se alinhando-se uma outra, tá? Por conta de uma crise que certamente foi provocada, e há quem diz que foi intencionalmente. Vocês sabem, estão cientes o que está falando, o que está reportando-se na mídia, certo? A primeira vez na história que o Papa aparece na Praça do Vaticano para abençoar um povo que não estava presente. Algo inédito também, ok? E não faz muito tempo que esse mesmo Papa, ele anunciou que é necessário um governo mundial, um governo global.
e dizendo ele que o planeta é uma ilha e que todos precisam professar a mesma fé e falar uma mesma língua. Está claramente dizendo que é necessário da união ecumênica das igrejas. As igrejas têm que se unir à grande Babilônia. A grande igreja em que está em Apocalipse. Tá? Precisamos entender, a igreja precisa entender e perceber esse momento que Jesus está às portas para buscar o teu povo. Tá? Esses são sinais claros que Jesus está voltando. Sem dúvida, é fato isso. Nós estamos em uma guerra sem mísseis, sem aviões, sem explosões. É uma guerra inédita, que jamais houve, sem aviões, sem explosões. Nós estamos vivenciando um cenário espiritual claro, indicando que Jesus está às portas e a rua está sendo pavimentada para a apresentação do homem do pecado, tá? Para a manifestação do anticristo. Sem dúvida, está sendo preparado o cenário, a plataforma para a manifestação do homem do pecado. Agora, existe na teologia algumas linhas, alguns raciocínios que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu, particularmente, estou nesse grupo. Não sei você, mas eu estou. Existe outra linha de raciocínio que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E tem outra linha que acredita que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação, vai ingressar no milênio e aí após o milênio será arrebatada. Mas partindo do princípio de que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, antes da grande tribulação, ok? Partindo desse princípio, porque a Bíblia diz que o anticristo ainda não se manifestou, porque há um que o detém, há um que está com o pé na porta. Quando ele tirar, ele manifesta. E esse é o Espírito Santo. Isso vai acontecer só quando o Espírito Santo levar a igreja arrebatada para o céu. Aí sim o homem do pecado vai manifestar. Mas enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo está detendo o homem do pecado. Tá? Acredito, ou acredite vocês, que isso significa que estamos vivenciando o início, né? Estamos vivenciando sinais que indicam que Jesus está às portas para buscar a sua noiva, para levar para a glória. E por isso eu vos chamo, eu vos conclamo, para vocês ponderar e lembrar, Jesus vem. Jesus vem. Ele vem logo, ele vem já. Tá? Pode ser hoje, ok? A igreja precisa se apaixonar pela volta de Cristo. E que nós digamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amo vocês, que essa alegria, que esse entusiasmo de desejar a volta de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. Tá? Compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, tá? Para que ele possa chegar mais longe e que nós estejamos no mesmo intuito, né? Que é a alegria e a esperança do arrebatamento da igreja. Essa é a minha mensagem nesse momento em que estamos vivendo, né? Que muitos estão ficando apavorados, mas nós, pelo contrário, estamos alegres porque está próximo o arrebatamento da igreja. Um beijão no coração de cada um, um abraço a todos. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo.